Olá! Hoje é dia da gente falar de saúde privada, de empresas que estão fazendo acontecer. Meu convidado de hoje, persistente, disciplinado, predestinado, natural de Porto Alegre, filho do seu Flávio e da dona Vera, é administrador hospitalar com MBA em Marketing pela FGV, em Gestão de Pessoas. É diretor da Dr. Clean. Hoje teremos uma conversa de peso com Marcelo Sanches Dietrich. Marcelo Dietrich, seja muito bem-vindo para essa conversa. Muito obrigado. Para mim é um prazer receber o convite, poder falar um pouquinho da nossa história, da nossa empresa, Rodrigo. Da tua também, que chega à segunda geração. Sim, segunda à frente geração do negócio. Verdade. Cresceu dentro desse negócio. Viu Sim, ele nascer, cresci tu nasceu dentro com ele, né? Eu nasci com ele, eu cresci nele e para mim, hoje, não me vejo fazendo outra coisa. Não sei, tenho dúvidas se sei fazer outra coisa, sendo sincero contigo. Como é que foi natural esse caminho para ti? Foi natural, né? O meu pai é médico, um cara sempre trabalhou muito na vida e a vida de médico ela tem é muito dinâmica, né? E a gente acompanhava, ele, enfim, começou abrindo clínicas e tem toda uma história dele que eu admiro muito. Sempre foi um empreendedor, né, Marcelo? Sim, um empreendedor, foi meu primeiro professor, enfim, foi meu herói, né? Sempre, né? O pai é o herói, né? Então, acho que devo muito a ele, mas eu acho que, modéstia à parte, a gente conseguiu dar contornos, né, diferentes para um negócio que é familiar, né, e hoje estamos aí alçando voos talvez um pouco maiores do que até a gente imaginava inicialmente. Quando é que começou a enxergar o caminho que seria exatamente esse que hoje vocês fazem? Olha... Que foi a robustez que a empresa criou em toda a nossa região, no Rio Grande do Sul, fora. Olha, eu comecei a trabalhar nesse setor... desde que eu nasci, né? Tirando a brincadeira, dentro, porque eu nasci dentro, que nem tu dissesse. Mas, efetivamente, comecei a trabalhar nele em 96, 95, 96. Hoje já tem alguns anos de estrada aí. Comecei, como todo mundo, né? Aprendendo. E eu acho que, falando um pouco aí da minha trajetória, eu acho que 2008, 2009, eu vou te dizer assim que eu atingi uma maturidade profissional, né? Estamos sempre aprendendo, tem muita coisa ainda que a gente, enfim, busca conhecimento para poder se posicionar, né? Mas eu acho que 2009 ali, 2008, 2009, girou uma chave em mim, que foi quando eu entendi realmente como isso funcionava, né? Era um momento de muita crise para a nossa empresa até 2011, ela viveu muitas crises, muitas dificuldades e eu acho que aquilo também me forjou, me ajudou muito a buscar o que me faltava, a encontrar soluções para às vezes, problemas tidos como insolúveis, né? Então, assim, e aí a gente começa a ver, na verdade, que esse mundo empresarial, ele é feito por empresas, mas ele é feito pelas pessoas que estão atrás dessas empresas, né? Que elas, quando existe um ideal, quando existe uma força, uma vontade grande de vencer e de ultrapassar os limites que, às vezes, a gente se coloca, ou a sociedade nos coloca, então... Foi bem legal, uma história que eu me orgulho muito, a partir de 10, 11 ali, quando a gente então... Uma virada de chave. Uma virada de chave. Lembra que momento foi esse que tu disse, clique? Meu primeiro clique, eu acho que foi em final de 2007, quando eu me formo eu faço uma pós-graduação em gestão de serviços, e eu começo a entender que a dinâmica que a gente estava inserido, a dinâmica concorrencial que a gente estava inserido, ela era perversa para a gente, porque a gente tinha uma dificuldade muito grande de competir em termos de preço, né? E isso... Não tinha escala? Não tinha escala suficiente,
não tinha, consequentemente, o preço, consequentemente também não tinha a qualidade que a gente desejava, né? Claro que tínhamos alguma qualidade, mas não era aquela qualidade que a gente idealizava, porque isso tudo faz parte esses ingredientes fazem parte de uma mesma receita, né? Tu precisa de volume para poder prover bons serviços, né? Para poder ter uma economia de escala que te dê competitividade. É o que a gente chama de world class, né? São as world class companies, né? Que é tu ter um bom produto por um bom preço, né? E para isso tu precisa de escala, né? Quando a gente fala em saúde, a gente sempre fala em oportunidades gigantes, mas também desafios ainda maiores. A gente está lidando com as vidas, né? Com vidas humanas, mais do que lidar com pessoas e com satisfação de necessidades. Tu fala de necessidades, as verdadeiras necessidades, claro, reais. Né? Como faz para buscar excelência dentro de um mercado tão competitivo, com tantas oportunidades que se abrem, né, que vão se abrindo dia a dia, que existem nesse mundo, até poder chegar a isso que vocês hoje consideram um bom momento? A gestão é muito dinâmica, né? Eu não acredito que tenha uma receita de bolo para isso, mas na minha visão passa por ter processos, bons processos, por ter boas pessoas, né? Valorizar as pessoas, ter boas pessoas, principalmente quando a instituição começa a crescer, tu começa a entender que tu não vai mais conseguir ser um revisor dos processos, tu não vai mais conseguir ser exercer uma espécie de controle de saída, né? É assim mesmo, é assim, não. Então tu tem que começar, na verdade, a encontrar bons profissionais, aceitar a forma como eles tocam o negócio, né? Porque as pessoas às vezes não tocam como tu imagina, mas o resultado final é o que tu imagina. Então tu também tem que te desprender um pouco de querer ser fiscalizador das coisas, né? É um exercício, né? É um exercício, na verdade, é um exercício até de humildade, mas eu acho assim de desprendimento, tu aceitar que as pessoas sabem fazer as coisas tão bem ou melhor do que tu, né? Então, assim, a nível macro, ter uma boa estratégia, ter um bom norte, né? Depois te certificar que tem boas pessoas, que tem bons processos, dar uma sustentação para isso tudo que é a tecnologia, né? Então, sim, de uma forma geral... E a tecnologia na área de saúde, ela é sempre também muito dinâmica, né? Muito. E muito cara esse acesso. Muito. Constantes investimentos, Marcelo. Rapaz, investimento o tempo inteiro. Termina de pagar um equipamento, já tem outro que seja melhor. Nem termina, às vezes. Às vezes tem vários equipamentos sendo comprados ao mesmo tempo. Mas eu acho que a gente tem a tecnologia na saúde, ela vem muito daquilo que as pessoas imaginam, que é o bom equipamento, a gente pode falar tecnologia de fármacos, né? Os remédios, as drogas hoje estão muito evoluídas, elas estão curando coisas que elas não curavam antes, né? A tecnologia está identificando patologias, doenças que elas não identificavam antes. Então, assim, isso aí é inerente, né, à evolução da espécie, né, a nossa evolução. Agora, eu me refiro também a uma tecnologia de gestão, né? A gente hoje com inteligência artificial, com big data, né, com inteligência das coisas, né? Então, assim, tem muita tecnologia vindo para ser preditiva, né? Então tem muita coisa interessante, né? Desde os aplicativos que facilitam a vida das pessoas facilitando um agendamento, facilitando o recebimento de um resultado de exame, né? Até algoritmos que começam a identificar pelos resultados de exames, pelos hábitos de vida, a probabilidade que as pessoas têm de ter um efeito adverso, né? De ter um desfecho indesejado, né? Então, tem muita coisa vindo por aí, a gente está investindo pesado em tecnologia, porque entende que ela primeiro gera eficiência administrativa, para a gente poder realmente ser competitivo. E depois também ela vai gerar efetivamente, ela está gerando, mas isso vai aumentar muito nos próximos anos, efetivamente ela vai influenciar a forma como as pessoas se relacionam com seus hábitos, com a sua alimentação, com a prática de exercício, com a forma como acessam a medicina.
Acho que a gente já vive mais de 100 anos, viu, Rodrigo? Tem uma notícia boa para te dar. Acho que a gente já vive mais de 100 anos. Ô, Marcelo, quando a gente olha para esse universo, a gente vê um mercado de 210 milhões de potenciais clientes, né? Evidentemente que todo brasileiro gostaria de estar com o seu plano de saúde. Mas, evidentemente, também a gente viu nos últimos anos uma busca alternativa, ou até a abertura, abrindo mão de um plano de saúde e caindo no SUS, que é o que todos nós nos socorremos de uma forma ou de outra. O mundo privado também caminha com o setor público lado a lado, né? Como é que vocês estão preparados para uma retomada dessa economia, para a vontade de ocupar esse espaço? Nós falávamos antes de entrar no ar aqui de números de fora daqui, de potencial de crescimento desse universo. Acho que o ideal seria que todos nós tivéssemos a possibilidade de ter um plano de saúde. Vocês apostam nisso? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje tem várias pesquisas realizadas que apontam que plano de saúde é um dos maiores desejos da população, né? Tá no top, junto com casa própria, educação, né? Então, primeiro a gente entende que os nossos serviços, os nossos planos, eles só não têm penetração maior por capacidade de pagamento das famílias e das empresas, né? Mas a gente acredita também que com a retomada da economia, com o aumento desse poder de compra, isso vai estar nas aspirações das pessoas, né? E a gente acredita tanto nisso, porque agora tu tem aprovação da reforma da Previdência, fala-se em reforma administrativa, que eu acho que vem em boa hora, gostei do que eu vi, reforma tributária. Eu acho que tem uma reforma do Estado brasileiro que vai realmente nos colocar num caminho de crescimento. Eu sou partidário, mas eu acredito nisso por uma questão lógica, né? A gente acredita tanto que esse caminho se desenharia como ele vem acontecendo, que a gente começou a idealizar e planejar os nossos investimentos de crescimento em 2015 já, né? No auge da crise. 2015. 2015 a gente olhou para esse cenário todo e disse, olha, isso é óbvio, né? Diga-se de passagem, mas é um momento, mas a gente acreditou, na verdade, numa retomada muito forte, e eu acho que ela vai acontecer. E a gente tem uma característica, né? Eu preciso prover estruturas para atender as pessoas, eu preciso desenvolver relacionamentos com prestadores de serviços, né? Com o Hospital Regina, com laboratórios, enfim. Então, assim, a gente precisava amadurecer isso, né? Amadurecer quais eram os projetos próprios que nós iríamos propor para a sociedade, quais são os relacionamentos, os parceiros que a gente elegeu, né, como prioritários para nos ajudar nesse crescimento. Então, assim, porque senão a gente tem um delay. Hoje eu não consigo, tem um atraso. Hoje eu não consigo fazer uma estrutura, seja uma clínica ambulatorial, um pronto atendimento, ou mesmo um hospital que já é uma estrutura maior. Eu não consigo prover isso antes de 2, 3, 4 anos, né? A burocracia é grande no Brasil, né? Ela vem, alguns órgãos vêm tentando melhorar isso, mas na prática é muito lento. Fala isso com uma simplicidade surpreendente, quando na verdade a maior parte das empresas não investem no momento de crise, mesmo sabendo que esse melhor momento vai chegar. Vocês cresceram no meio da crise e vocês estão preparados para crescer terminada a crise. São 5 grandes investimentos que a Dr. Clean faz na região metropolitana, neste momento, em Porto Alegre, região, neste momento. A constar, 2 centros de referência em Canoas e Gravataí? São 2 unidades padrão em Canoas e Gravataí. A gente tem a construção de um hospital em Porto Alegre, hospital HCP, um hospital de curta permanência, é um modelo mais moderno, em função até do avanço da tecnologia. Ele se propõe a fazer procedimentos de 1, 2 dias, ou mesmo dia, né, para as pessoas terem alta. Temos também esse mesmo modelo de hospital sendo proposto aqui para Novo Hamburgo, né? Já somos 4, aí 2 hospitais e duas unidades
de referência. Depois nós temos um quinto projeto, que é uma unidade de medicina preventiva, um centro de medicina preventiva, que vai ser o primeiro do grupo Dr. Clean. Vai ser proposto aqui em Novo Hamburgo também, já temos até a aquisição da área realizada e estamos em fase de projeto. Esse aí, dos 5 que nós falamos, é o que está mais incipiente ainda, apesar de já ter a área adquirida, está numa fase ainda de projeto. Mas os outros todos... E a chegada em novas cidades referenciais do nosso estado. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com o diretor da Dr. Clean, Marcelo Dietrich. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o diretor da Dr. Clean, Marcelo Dietrich. Ô Marcelo, a gente conversava sobre esses grandes investimentos que vocês estão fazendo nesse momento e valorizando muito a nossa cidade de Novo Hamburgo. Eu acho incrível que São Leopoldo, aqui do lado, é uma cidade que tem meio hospital. Eu falo isso, a Ana fica meio braba comigo, mas é. E a gente aqui tem um cluster cada vez mais se fortalecendo, esse espaço de médico, né, da saúde. E vocês vão erguer aqui um hospital. Vocês estão erguendo aqui várias estruturas de saúde, como a gente viu agora esse ano, a inauguração da TAPES, a remodelação do espaço na 5 de abril, a aquisição de uma nova área, tu falavas para nós antes, ali em Hamburgo Velho, na medicina preventiva, né, um espaço que está em estruturação. 2 centros em Canoas e Gravataí que estão prontos, praticamente prontos, vão ser inaugurados no início do ano. E um hospital em Porto Alegre, um hospital de curta permanência, né, em Porto Alegre. São estruturas grandes, são investimentos pesados para poder crescer. Que futuro é esse que tu está enxergando, que tu está desenhando e trilhando para a Dr. Clean? Olha, o nosso objetivo com tudo isso, Rodrigo, hoje nós estamos com 94 mil associados, um número bem atualizado. Tá? O nosso objetivo com tudo isso é dobrar a nossa carteira de clientes num espaço de 3 anos. É um objetivo audacioso, ele é desafiador, mas se a gente olha para os últimos anos, a gente já cresce a 2 dígitos. Né? A gente tem crescido em média de 16% a 20%, em torno de 16% a 20% ao ano. Isso em época de crise, né? Então. Onde o mercado diminuiu. O que nós fizemos naquele período foi aumentar o nosso share num mercado que era menor. Inevitavelmente ele diminuiu, né? Mas a nossa participação de mercado aumentou, por isso a nossa clientela aumentou, né? Então a gente imagina agora puxar um pouco mais, forçar um pouco mais esse crescimento, para talvez ir para casa de 25%, 30% ao ano. Esse é o nosso objetivo, né? A partir do ano que vem, com a entrega dessas estruturas, ser mais agressivo em algumas novas geografias, em algumas cidades que a gente, enfim, não atuava, vai passar a atuar, ou mesmo aquelas que nós já atuávamos, mas estamos com uma proposição diferente, com mais estrutura, com mais capacidade de atendimento, né? Isso também... Dentro desse ganho de escala que a gente vem tendo, esse ano agora de 2019, o grupo, né, que são várias empresas, o grupo vai bater na casa de 250 milhões de faturamento. Né? Então, a gente estima realmente em 3 anos dobrar a clientela, mais que dobrar o faturamento, porque também tem a inflação do período, enfim. Né? Então, é uma meta audaciosa, São mas sempre a gente... números de gente grande, números maiúsculos, né, Marcelo? Estamos começando a ficar... Mas estão preparados para esse crescimento? Eu nos considero middle market, eu nos considero uma empresa de médio porte ainda. Eu acho que se a gente conseguir atingir esse objetivo, para mim, né, pessoal falando, aí eu acho que aí nós podemos nos considerar realmente uma empresa de grande porte. Como é que vocês estão trabalhando governança dentro da estrutura da empresa? Como é que vocês se preparam para estar dentro desse mercado tão competitivo, prontos também para serem enxergados e constantemente são procurados por grupos de investimento
para estar conversando com eles, para poder realmente fazer o crescimento? Hoje vocês estão investindo com capital próprio. Capital próprio, 100% de capital próprio hoje. Hoje até é um debate que a gente vem fazendo, qual é o momento de a gente buscar alguma linha de crédito em algum banco comercial para suportar algum investimento, porque em função do nosso próprio desempenho, a nossa classificação junto às instituições financeiras é muito boa, isso faz com que o custo do dinheiro nos oferecido é baixo, hoje ele é baixo, tá? Mas a gente ainda assim, eu acho que por todo o histórico, eu tenho muito medo de dar o passo errado, então financiar o crescimento com capital próprio é uma coisa que me deixa confortável, sabe? Apesar de que a gente sabe que isso tem um limite, é inevitável, né? Então assim, o modelo tradicional é tu buscar uma instituição financeira e pegar um empréstimo para construir, para fluxo de caixa, para financiar novas operações. Esse é o modelo tradicional. Mas num setor como o nosso, que é um setor que realmente está muito pujante e tem se consolidado, o nosso setor ele tem algumas grandes forças nacionais, né, que estão realmente dando as cartas no sentido de realizar algumas consolidações. Isso desperta, de certa forma, o interesse dos fundos de investimento, né, do mercado de capitais. E sim, sem fazer rodeio e não te responder a tua pergunta, sim, a gente tem a sede de alguns fundos de investimento. O Centro Clínico Gaúcho recentemente teve uma grande fatia dele comprada por um grande fundo de investimento nacional, aqui, teu vizinho. É verdade. Eu acho que... Estar em Novo Hamburgo hoje é uma qualidade ou é um problema? Porque Porto Alegre é o grande mercado. Eu acho que estar em Novo Hamburgo hoje, para mim, pessoalmente... Para nós é uma honra. Tá? E para mim me dá muita satisfação, tá? Porque é o lugar que eu moro, é o lugar que eu gosto de viver e é onde está o meu... Enfim, onde estão as minhas referências. Mas no movimento de mercado pode-se parecer, óbvio, sim e não, tá? Porque o que acontece? Na verdade, hoje, o nosso escritório estar aqui ou estar em Porto Alegre, eu vou te dizer, hoje estar em Porto Alegre, talvez uma coisa que nos facilitaria um pouco seria a atração de executivos, de profissionais com maior, enfim, com maior currículo. Né? Hoje, por mais que a nossa região tenha excelentes profissionais, mas a gente tem que reconhecer que a capital é a capital, ela tem uma produção intelectual grande, de mão de obra. Então, para essa estruturação da governança que tu me falava, que é o caminho que vocês estão fazendo. Exatamente. Agora, o que importa mesmo é onde estão as estruturas de atendimento, onde é que nós estamos atendendo as pessoas, com que qualidade que a gente atende as pessoas, a entrega que a nossa instituição faz. É isso que importa para as pessoas. Ninguém vai demandar um plano de saúde porque ele tem estrutura administrativa em São Paulo ou em Porto Alegre, né? Ou em Novo Hamburgo. Eu acho que as pessoas vão fazer a escolha delas, a opção por um plano de saúde, porque ele é próximo a elas, né? E estar próximo não significa que o escritório esteja ali. A gente tem hoje escritórios de atendimento dos associados na maioria das cidades, na maioria não, nas principais cidades que a gente atua, onde está a maior concentração de clientela, a gente tem escritórios onde o cliente compra plano, faz alterações cadastrais, enfim, se relaciona com a empresa. Agora é importante dizer que isso cada vez também tem menos peso, né? Porque hoje a gente tem aplicativo, onde as pessoas fazem tudo de forma... A presença se dá de várias formas. Hoje tem esses canais de omnichannel, né? Hoje um cliente, quando entra em contato com a nossa estrutura, ele fala com a gente por telefone, aí se ele interrompe o contato e retoma o contato por WhatsApp, a gente segue no contato. Se ele interrompe o contato por WhatsApp, resolve fazer o contato pelo site, a gente segue no contato, sempre com o histórico do que ele demandou, do que ele precisa, as características dele. Então, assim, isso que eu me referia um pouco antes aqui na conversa sobre os investimentos em tecnologia. Não só na atividade fim, mas realmente
na gestão de administrativa, de relacionamento. Vocês né? acabam vivendo a vida dessas pessoas e acompanhando essa vida, E cuidando hoje, da vida delas para elas. E as coisas mudaram hoje. O camarada tá te ligando por celular, daqui a pouco ele te passa uma mensagem de WhatsApp, daqui a pouco ele entra no site e faz um registro, e tu tinha bases totalmente separadas, né? O cara falava com o WhatsApp por ti, aquilo ficava no WhatsApp. Né? Hoje não. Hoje onde ele disser, quero falar com a Dr. Clean, você escolhe o meio que a Dr. Clean fala com você, né? Esse é o grande, acho que é mais um diferencial que a gente tem. Como está a relação com a nossa ANS? A gente sabe que existe a necessidade de uma regulação boa, né? Todos nós gostaríamos muito de ter bons planos de saúde Brasil afora, mas a gente também enxerga de tudo, né, Marcelo? Tu dentro desse mercado, tu falaste em algum momento da dificuldade de enxergar ele dentro da dureza dele, vamos usar esse termo. É justa a regulamentação que vocês estão passando hoje ou ela precisa ser ainda mais apertada? Olha, antes de falar da ANS, falar da ANS para uma operadora de saúde não é tarefa fácil, então, né? Mas eu vou invocar um pouquinho antes esse assunto. Tu deu liberdade de conversar qualquer coisa aqui. Mas tranquilo, mas a ANS é um órgão federal, tem que ser, né, uma autarquia tem que ser respeitada e assim a gente conduz, né? Já diz o ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então é assim que a gente de uma forma bastante pragmática se relaciona com o judiciário, com órgãos reguladores, né? Tem a ANS, mas tem também a Anvisa, né? Que é a vigilância sanitária, que é a que define as regras de arquitetura para os empreendimentos, né, da área da saúde, né? Então assim, eu acho que a gente tem que ser pragmático. As regras estão aí para serem cumpridas. Uma empresa que quer criar uma estrutura vencedora, uma estratégia vencedora, ela tem que ser cumpridora das regras. Não é um direito de escolha que a gente tem, né? Então acho que isso é uma coisa importante de ficar claro. Agora, por outro lado, todo o ambiente regulado, né, todos os setores que são regulados, são setores de difícil competição. É lógico, né? As regras elas vão exigindo dos regulados, né? Capacidade, né? É isso que uma regulação faz. A regulação, ela não regula por baixo, ela regula por cima, né? Então a gente tem que ter, na verdade, capacidade de se adequar a ela no primeiro momento e no segundo momento capacidade até de transformar ela num diferencial, né? Exatamente. Porque é perceptível que a agência reguladora entende que esse é um mercado para grandes empresas, um mercado para empresas com capacidade econômica de garantir as coberturas, de garantir os benefícios das pessoas, né? Então, naturalmente, se é um mercado que tem esse viés financeiro, né, de solidez econômica, né, é natural que o órgão seja exigente, né, que ele proteja o consumidor, né? Então, é difícil. Tirando tempo para surfar? Sim, sempre. Senão Saúde sempre, é isso? Física e mental, né? Senão a gente adoece, né? A gente já está com 41 anos. Então o cara que gosta de atividades esportivas. Gosto. Eu tenho mais de uma atividade. Um exemplo da medicina preventiva aqui da Dr. Clean está aqui, mano. Não, mas a medicina preventiva é mais ampla. Tu sabe que, claro. tu sabe que esse é um dos aprendizados que eu estou tendo. Acho que até já devia ter buscado ele, mas eu fui fazer esse intercâmbio nos Estados Unidos. Visitei uma grande operadora lá com esse objetivo. Visitei uma grande operadora brasileira em São Paulo, onde a gente tem um bom trânsito de comunicação, de relacionamento. Visitei também com esse objetivo de ver o que estão fazendo por aí. E a gente começa a entender que a medicina preventiva ela começa também curando bem. Ela não é só evitando, né? Ela começa reestabelecendo uma pessoa que tem uma dificuldade de locomoção, uma pessoa que, enfim, a medicina preventiva, ela é mais do que apenas evitar, né? Isso é um aprendizado que... Adorei falar contigo, obrigado por todos os investimentos que vocês estão fazendo na nossa cidade, bom demais ver as coisas crescendo, acontecendo e enxergar o que vocês entregaram recentemente para a cidade, o que vem por aí
é gostoso demais. Parabéns. Sucesso obrigado. e vida longa. Muito obrigado. Vamos junto nessa, vai dar tudo certo. Hoje, numa conversa de peso com o diretor da Dr. Clean, Marcelo Dietrich. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.